Muito bem, pessoal. Hoje eu estou aqui com meu amigo Paulo Serafim, da EMP, Escola Moderna de Música e Produções, professor de canto, vocal coach, guitarrista de mão cheia. E vamos começar mais um bate-papo, mais uma entrevista. Paulo, muito obrigado por ter aceito esse convite e eu vou passar a bola para você fazer a sua apresentação. Olá, Ângelo. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Ângelo. Fiquei muito contente mesmo. Assim, é uma amizade já de bastante anos, né? A gente estava fazendo as contas aqui, quase 15 anos de amizade já. Já trabalhamos juntos, então é um prazer estar aqui falando um pouco sobre música, sobre a minha história, sobre. Espero ajudar vocês com as informações que eu der aqui, pessoal. Espero que seja de grande valia mesmo. Beleza. O Paulo, como é que foi o seu. Apesar de que a gente trabalhou junto, como você falou, mas depois a gente conta um pouquinho dessa história aí, né? Porque vai Sim, fazer sim. parte da sua trajetória. Como é que foi o seu início na música? Por exemplo, ali lá atrás, quando o bichinho da música te picou, falou assim: ah, eu já ganhei um violão, comprei um violão com 7 anos, comecei a tocar. O pessoal das entrevistas fica até meio assim, fala, pô, mas faz tanto tempo, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Então, como é que foi o seu começo na música? Assim, o primeiro contato musical, não profissional, claro, lá atrás, o que fez você gostar da música e entrar no nosso meio musical? É, eu sempre gostei de música desde criança. Tive minhas primeiras bandas, assim, sei lá, eu tava na quinta, sexta série. Só que eram bandas que não existiam, que a gente só cantava as letras, criava nossas músicas, fazia guitarra na boca, nhe, 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 eram nossas músicas. Isso. E, na verdade, eu não tinha tanto tempo nessa época pra ter um. Eu era nadador, né? Eu levava a natação bastante a sério. E quando eu parei de nadar lá pelos 14 anos, eu comecei a me interessar muito por música. E eu logo fui na guitarra, assim. Eu falei, mãe, quero tocar guitarra. A mãe, mas não quer aprender a tocar violão antes, né? Não, porque se eu Não. gosto de guitarra, porque eu quero o violão, vamos na guitarra. E aí Boa. eu comecei a fazer aula em São Roque, no Conservatório Johann Sebastian Bach, com o professor Alex Poliver. E foi lá que tudo se formou, né? Foi lá que eu comecei e realmente. E já comecei levando bem a sério, eu lembro, até pela. A natação me deu uma coisa muito boa que era a paciência e a. Como eu posso dizer? De você fazer todo dia a rotina, de seguir uma rotina forte com isso. Eu já comecei estudando muito seriamente já. Eu lembro, antes de começar a estudar guitarra, eu comprava revistas de guitarra, lia elas e via lá, Randy Rhoads, estudava, sei lá, 1000 horas por dia. Ah, eu vou estudar pelo menos 4. E fazia o meu esquema de estudo, assim, aqui, esse horário eu vou estudar assistir Chaves, aí eu estudo 1 hora de guitarra. Aí esse horário eu assisto outra coisa. Sempre tinha já minha agenda de estudo desde o começo bem organizada. Tá? Foi Cara, assim o meu fantástico. começo. Você é um dos caras que a gente, mesmo se conhecendo há muito tempo, eu não sabia dessa parte da natação, porque nunca veio à tona uma questão, e nós temos uma particularmente isso muito próximo, porque eu antes da música, na verdade entrei na música por causa de um amigo meu, que hoje é médico, cardiologista, Dr. Ricardo Rocha Santelli, que a gente fazia saltos ornamentais. Então, é Nossa, isso que você falou, eu ia todo dia para o clube treinar os saltos, que a gente tinha que aquecer, tinha que nadar, tinha que fazer alongamento e tal. Cheguei a dar aula de natação, e quem está no esporte desde pequeno, como você, que aconteceu, cria esse negócio na nossa cabeça da rotina, que é a efetividade do sucesso. O professor já fala, ó, primeiro precisa fazer isso, depois precisa fazer isso, e isso fica embutido, né, na gente, que nem se falou agora. Isso é bem interessante. Eu sim. não sabia que você fazia natação assim a sério. Isso é muito bom. Não, E, é. e, e a guitarra, segunda coisa que você falou, que como professor também, você também, como professor, quando uma mãe, um pai chega e fala, olha, meu filho quer tocar guitarra, mas não é melhor ele começar no violão? E aí a gente tenta explicar para as pessoas o seguinte, poder pode, é muito próximo o violão à guitarra, mas a vontade, o brilho no olhar do seu filho, da sua filha, a dedicação que ele vai ter, talvez não seja tanta, porque ele queria uma guitarra, você deu um violão, ele queria tal coisa, você deu uma outra. Então, pode ser a gente pode dizer assim, é uma faca de dois gumes, né? Você pode dar certo, pode não, né? Não pode ser que ele se apaixone pelo violão e vire um ótimo violonista, descubra coisas que a guitarra não tinha. Mas eu acho que é isso que você falou. Na verdade, uma das coisas que a gente, principalmente pensando no ensino da música antigo, né?
Eu vejo muitas pessoas que chegam em mim hoje, 40 anos, eu comecei a tocar, ou não, o mais velho até, comecei a tocar, mas esqueci tudo, ou não tem um jeito pra isso. Eu acho que tem muito sentido com isso. A pessoa nunca aprendeu aquilo que ela queria aprender. E os É, professores eram muito ortodoxos nesse sentido de começar pelo violão, olha a sua postura, olha tudo isso. E isso acabava tirando o amor pela música. Acho que esse é o que de pior um professor pode fazer. É tirar é o o, amor do aluno o pela brilho, música, né? sabe? Aquela vontade, É. ele conseguiu arrancar um negócio chamado vontade. Tem vontade. O professor foi lá e pegou no coração, arrancou a vontade e falou: ó. Sim. Aí depois vem, depois de 40 É. anos, já formado, com uma situação financeira estabelecida, falou: ó, eu tentei, né, lá atrás, não deu certo, será que agora dá? Aham. E a gente consegue perceber e tentar botar de volta essa paixão na pessoa, Sim. falar, cara, você consegue, vamos lá. Muito bem, Paulo. Como é que foi a sua formação musical? Que nem você começou a guitarra, já foi num conservatório correto, né? Porque começar com um profissional, com pessoas que vão realmente te orientar de forma correta. E aí depois você, na verdade, continuou estudando. Eu sei que você fez bacharel em guitarra. Conta um pouquinho dessa trajetória do seu estudo já mais formatado, formalizado, né? Bem, eu comecei, como eu falei, eu estudava bastante no começo, desenvolvi bastante rápido. E logo começaram a aparecer pessoas para ter aula comigo, né? Sim, Vizinho, o filho do pedreiro que construiu a casa do meu tio, sabe? É você sim, tocando guitarra ali? Me ensina, né? E vizinho, né? Eu morava num sítio, então era o pessoal da rua lá atrás que ficava sabendo, né? E comecei a dar aula assim e logo eu comecei a sentir falta de mais informação e tudo, né? E cheguei a. Mas antes de me formar realmente em música, de estudar música, minha mãe me obrigou a fazer uma faculdade pública, que eu passei, no caso, na FATEC. Eu fiz. Eu sou tecnólogo em. Nem sei mais. Sou projetista mecânico, é isso? tá. E aí, entre a faculdade, né? Quando eu tava na faculdade, terminando a FATEC, eu falei, não tem sentido. Eu já tô trabalhando com música, já tô tocando, ganhando meu dinheiro com música e tô ganhando mais do que eu vou ganhar se trabalhar na FATEC, no estágio que eu precisava fazer para me formar na FATEC. Sim, Então eu larguei a FATEC e fui estudar primeiro na Unicamp. Música foi, assim, eu queria saber como era o curso de música, né? Então eu entrei como ouvinte. Eu tinha minha cunhada que ela fazia mestrado na Unicamp, então eu ia de carona com ela e pedia licença para os professores para assistir às aulas deles, né? E assistir lá a história da música, improvisação, prosódia. E aí eu falei, e conheci o pessoal, e aí eu falei, bem, é isso que eu quero mesmo. E aí foi quando, então, minha irmã ia vir para São Paulo fazer Santa Marcelina, FASM, e aí eu vim com ela para São Paulo também fazer FASM, e aqui em São Paulo eu me formei, fui bacharel em guitarra elétrica, realmente, estudei bastante, e lá também que eu comecei a me desenvolver bastante no canto, que foi quando assim, eu já cantava mal, né, por, assim, obrigação, né, acho que até eu vi um vídeo de você falando que, assim, você tocava na banda e o vocalista cantava mal, aí você começava a cantar porque você não aguentava o cara cantando mal, já que pra alguém isso. cantar mal, cante eu. E aí, e aí na faculdade eu comecei a ter aula de coral com o Paulo Moura, grande referência para mim também aí no ensino vocal, e na própria faculdade eu comecei já a reger coro. Eu comecei a trabalhar muito com voz, escrever arranjos para coro e trabalhar com o coral livre da faculdade, que a gente abria para a comunidade, para a gente mesmo aprender. Aprendi muito também com outros alunos da faculdade. E aí comecei a trabalhar com coral, né, e estudando muito por livros e fazendo aula particular também com Paulo Moura, também eu fazia aula de canto particular com ele, não só e outros professores também, fui fazer aula com o Leandro Cassoilo, uma época que era mais para no rock. E minha formação musical foi basicamente essa, né? Foi conservatório, faculdade e depois aulas particulares aqui e ali, ou cursos que eu fiz um curso aqui com um fonoaudiólogo de alguma coisa, né? Sim. Ou de um curso de harmonia, de arranjo. Cheguei a fazer aulas de orquestração também, alguma coisinha, mas nada demais, assim, tipo. Na verdade, de orquestração, mentira, eu nunca fiz aula. Eu fui fazer aula com o cara de orquestração e o cara se recusou a dar aula pra mim de orquestração. Foi isso. Lembrei até. Ele falou: Como vou te dar aula de orquestração se eu não tenho orquestra pra reger? Não vai trabalhar com isso, como é que você quer fazer? Eu quero aprender, né? Quero Eu aprender. quero aprender. Ele tava certo, ele tinha sua razão. Mas minha O- formação musical foi basicamente essa. Eu E vou, fiz eu vou também aproveitar. pós em educação musical.
isso daí é aquele negócio, você nunca se contentou, vamos colocar assim, você nunca ficou passivo de aprender uma coisinha, você sempre procurou mais treinamento externo, foi melhorando sempre, né? E eu queria fazer um adendo aqui para te agradecer e explicar para o pessoal por que a gente se conhece há tantos anos. A Música Claro. Mania, que hoje é em Brasília, ela era em São Paulo, sempre foi em São Paulo, na Rua Flórida 1213. E eu montei a Música Mania, depois de alguns anos, um currículo que chegou lá, muito interessante. Eu falei, pô, eu gostei desse rapaz aqui, eu vou chamar ele para trabalhar comigo, eu gosto da formação dele, e eu preciso conhecer a pessoa. E essa pessoa se chamava Paulo Serafim. E aí, tá aí já o meu entrevistado. E para minha felicidade, foi uma aquisição, não vou falar nem contratação, foi uma amizade que começou lá, e eu queria te agradecer porque uma boa parte da metodologia da Música Mania que existe hoje, você ajudou a desenvolver, a pesquisar e adicionou com o seu conhecimento, sempre conversando, sempre trazendo novas ideias, e a Música Mania cresceu muito em São Paulo. E só para o pessoal entender que eu precisei sair de São Paulo e eu não podia trazer a escola. Então, eu ofereci a Música Mania para duas pessoas que eu acho que tinham competência, que demonstraram essa competência de tocar o trabalho em frente e perpetuar, continuar com esse nome, Música Mania, durante algum tempo, pelo menos, que foi o Paulo Serafim e o sócio Milo Andreu, que é o Murilo Andreu, que é um excelente professor de piano, teclado também, e a gente conversou, né, perto ali do Sim. momento H da bomba estourar, falar, eu tenho que ir embora, vocês precisam decidir, e hoje, graças a Deus, a Música Mania está bem em Brasília, e a EMP, que é a Escola Moderna de Música e Produções, é uma continuidade, assim, do que o Paulo se dedicou comigo lá na Música Mania, o Paulo e o Murilo. Eles continuaram, depois de um tempo, a escola saiu como Música Mania e virou a EMP. Eu vou deixar a descrição de todos os dados do site da EMP e os contatos da escola. Então, quem tiver em São Paulo, região de São Paulo, tiver agora também online, tá? A questão que quiser fazer aula com eles, eu recomendo porque eu sei a procedência, né? Sabe aquela coisa? Eu sei a procedência do produto, da qualidade deles, do Paulo. Então, Paulo, eu queria já deixar aqui meu agradecimento para você, de coração, porque eu consegui ir crescendo nos meus projetos e continuar, dar continuidade ao meu trabalho de dedicação ao ensino musical, mesmo mudando de São Paulo, por causa da sua ajuda e da ajuda do Murilo também, que cada professor tinha, né? Você lembra, na época, inclusive, eu tinha intitulado você como coordenador pedagógico. Gente, vocês querem falar Lembro. alguma coisa de pedagogia? Converse com o Paulo. O Paulo vem, administra as ideias e depois a gente monta o material ou adiciona material didático. Então já fica aqui o meu agradecimento a você, Paulo Serafim, e diretamente também para o Murilo Andreu, tá bom? É isso. Eu que agradeço aí, Ângelo. Até eu lembro bem na entrevista que você mandou. Eu enviei o currículo, né? Você me chamou. Eu esperava mais para ser professor de guitarra, que era a minha formação principal, né? Embora já regesse coral e de certa forma era uma aula de canto, né? Em grupo, um coral. Mas eu comecei realmente a dar aula de canto, assim, um a um, né? Tete a tete na Música Mania. Foi uma grande escola para mim a Música Mania também. Você também ajudou muito, sempre dando ideias e me dando confiança para executar o trabalho da melhor maneira possível. E claro que também esse empurrão do tipo, ó, você vai dar aula de canto tete a tete? Vai, é o que faz a gente crescer, né? Porque foi quando eu, nossa, li muito. Eu não lembro, não sei te falar quantos livros eu li naquela época, assim, de canto, sabe? Lia Sim, tudo, pesquisava muito, via, conversava com professores, ligava para amigos de faculdade, cantores, tirava dúvidas técnicas com eles, e isso foi com um amigo meu que estava estudando fonoaudiologia na época também, conversava, hoje é fonoaudiólogo formado, e por acaso fez até Guilherme Pecoraro, fez uma tese sobre a voz no rock mesmo. Eu participei da tese dele cantando lá com a câmera no nariz. sim. É, Boa, boa. não, muito legal, assim, e foi muito assim, começou assim, vai, e eu acho, até uma coisa que a gente tá falando, isso pra todo mundo, gente,
Quando aparece uma coisa pra fazer, gente, vocês têm que ir estudar, ir atrás. Corre É, atrás e vai, porque Deus não dá o fardo que a gente não possa carregar. Então, se é. apareceu pra você, corre, Abraça, né? Abraça. abraça. Realmente foi, fiquei muito feliz, né, de poder ter esse tempo de convívio, de continuidade em São Paulo Sim, e ter duas unidades, ter Brasília, ter São Paulo. Mas é aquele negócio, a gente cresce, tem ideias novas, querem fazer sim. as coisas do jeito de vocês e por isso que foi foi não, está até hoje uma amizade muito grande, um respeito que eu tenho por vocês, porque assim, se a gente trata as pessoas dessa forma, é o que Deus fala, né? Que você também vai ser tratado assim. Então, assim, esse agradecimento é porque realmente fico muito feliz de poder conversar tanto com você quanto com o Murilo, com qualquer professor que ficou lá, com as pessoas queridas que trabalham na EMP, que ficaram desde a época da Música Mania. Mas é uma alegria, é uma nostalgia, porque quando eu converso com você, eu lembro de tudo isso, eu lembro de uma vida que eu tive em São Paulo e, como você falou, a gente tem que pegar o nosso fardo, Deus mandou um negócio, abraçar e continuar, né? E Uhum. aproveitando essa deixa, me fala rapidinho, o que você acha do comparativo, aproveitando já essa questão pedagógica, de quando você começou a dar aula, tá? Sim, lá atrás, dos vizinhos, lá na Tá. fazenda, no sítio, para o que a gente tem hoje em dia. E por que da pergunta? Só para você entender, que às vezes a interpretação da pergunta ela depende um pouco também da interpretação, mas é assim, eu sou de uma época que quando eu comecei a dar aula, não tinha celular, nem de falar de internet, não. E aí hoje a gente tem uma facilidade muito grande, pessoas falaram de paixão, como você mesmo falou, de paixão, de interesse. Eu queria saber se você consegue perceber que tanta facilidade, tanta coisa ali na mão, que é só apertar um botão ali do YouTube e assistir, com o pessoal antigo, porque o antigo tinha que correr atrás de informação e não sei se dava mais valor a essa informação. Eu queria saber, no seu ponto de vista, essa balança do seu começo, né? Apesar de você ser um pouco mais novo, mais jovem, mas já muito experiente e, e dando aula já há muito tempo, porque você Sim. toca e você fala, pô, eu consigo tocar, mas eu consigo até ensinar isso para uma pessoa e você talvez até lembrar de como era a sua aula, falar, pô, os caras gostam, né? Eu acho que eu vou fazer isso da minha vida, né? Foi por isso que você está aqui hoje também. O que Sim, você acha não. desse comparativo? Realmente eu comecei há menos tempo que eu comecei a dar aula em 98, né? Tá. Então faz 22 anos. E pra mim, é quando comparando 98 com hoje, mudou não só a tecnologia, mudou o lugar, né? Eu dava aula no interior em 98 e vim pra São Paulo também, eu sentia, na verdade, uma diferença também de pensamento, de maneira de pensar das pessoas do interior pra cá. Mas eu vejo que essa maneira de pensar tem a ver muito com isso que você falou, essa maneira mais antiga, sem tecnologia, com a tenho tudo. E essa questão da informação. Hoje você consegue, eu quero aprender a tocar uma música. Você fala como tocar tal música, como É, cantar tal música. Vai aparecer alguém falando da maneira certa, errada. Vai aparecer alguém falando. Não, vai. não interessa. O vídeo, tablatura, cifra, partitura, o que você precisar vai ter. É, mas a questão é que. E antes não tinha isso, né? E acho que essa era a grande. Antes a gente tinha muito a que dar informação, levar informação para o aluno. E a grande diferença hoje é que a gente tem que levar a nossa experiência, levar o nosso feedback, por exemplo, eu vejo que é muito mais valoroso. Eu estou ensinando improvisação para alguém ou canto para alguém, melhor, a gente falando sobre canto. Cante uma coisa, o cara canta e eu dou meu feedback. Acho que você pode melhorar isso, 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 Isso. do que às vezes dar uma série de exercícios, né? Quer dizer, o exercício é importante, sim. Mas eu acho que essa outra parte, hoje em dia, é muito importante, porque, cara, informação o cara tem. Se ele pesquisar, ele tem. E às vezes, Sim. até no canto, uma preocupação que eu tenho muito grande, e é o cara sozinho fazendo exercício em casa, a gente não sabe se ele faz o exercício certo. O acompanhamento é importante. Você faz aula uma vez por semana com o seu professor, uma vez por semana, ele vai estar colocando sua voz no caminho certo, né? Até Sim. que uma hora você não precisa mais de tanto alguém te colocar. E aí você vai. Quando você começa só. Fiz 2 aulas aqui, já sei, começa a fazer ele sozinho, sua voz pode se desviar. E
E aí você vai treinar o errado por muito tempo. Isso é ruim, prejudicial para você. Então, assim, até mesmo eu hoje sempre tô cantando para alguém, para professores, eu tenho aula ainda, quando aparece alguém, pô, fazer uma reciclagem aqui uma vez por ano, ligo pro Sandro, né? Sandro, preciso de aula aqui. Sandro Sabas, professor de Sabas. canto, ótimo profissional. Ele vem, pô, Paulo, faz isso, 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 tem um tempo de aula com ele, paro, depois volto. Então, é sempre importante isso, né? Eu acho que a informação a gente tem muita e é importante ler também. Eu acho que hoje, por exemplo, o que antes a gente tinha que. Imagina o interior. Cara, no interior eu ouço histórias de quando chegou a primeira pentatônica em São Roque, entendeu? É É, engraçado. a primeira pentatônica chegou lá, informação, né? É, o cara veio pra São Paulo e viu um vídeo do, sei lá de quem, Steve Morse, sei lá, e aparecia um desenho de uma pentatônica. O cara copiou no guardanapo e trouxe. Ó, professor, vi isso. O que é isso? E o cara disse que ficou uma semana olhando. Isso eu tô falando do professor do meu professor, tá? Ficou uma É, semana olhando para aquele guardanapo. O que será que é isso? Tá ligado? Até descobrir boa, que era o desenho de uma pentatônica. Tá, boa. simplesmente assim. Então, antes tinha isso, não chegava informação. E aí tinha que fazer. O cara descobriu, veja, num desenho de guardanapo, uma escala que transcendia em 5 desenhos para improvisação ou para composição que você podia usar. E hoje a gente clica e tem lá. Eu clico no Google, vem um livro, entendeu? Em 3 dias Vê o tá aqui livro em casa. inteiro, né, em PDF para você baixar e ler, né? É, tipo, não, eu não tenho falando PDF, eu não, nem vou dar aqui, vamos piratear, mas ó, tá aqui, ó, esse livro aqui, tô lendo já pela 10ª vez de canto aqui, do Richard Miller, A Estrutura do Canto. Sim. É demais, sabe? É. Você vai lá, putz, sempre que ler esse livro, eu lembro que eu li umas versões em inglês, assim, e é muito termo técnico, né? Difícil de entender pra eu que não Isso. sou nativo, assim, termo técnico de fisiologia, né? Enfim, a gente é músico. E aí, nossa, uma versão em português aqui, você compra, você paga 100, 200, o preço que for, você compra e chega na sua É, casa. E sim. antes, pra mim, tinha que ir na Freenote lá, né? Tinha que vir pra São Paulo comprar um livro, né? Isso, isso. É, o famoso Né, free não... note. Ali, a informação era essa. Eu, eu, eu sou contrabaixista, né? Já também me apresentei, já falei muitas vezes no canal, que o pessoal sabe que eu toco baixo, você sabe que eu sou baixista, Sim, e com essa tendência de toco outros instrumentos e a parte de voz que eu me dediquei muito também para fazer essa metodologia acontecer, principalmente de instrumento e canto integrado. sim. Eu tenho a bass player americana, número 1, que eu tive que comprar na única banca que trazia revista de fora, que eles importavam, na 7 de abril, que é no centro de São Paulo. Então eu fui lá, encomendei, o cara pegou meu nome, o telefone, depois de 4 meses ele me ligou e falou, ó, chegou a revista que você queria, tá aqui a número 1. Eu tenho coleção quase, eu acho que eu tenho a coleção completa, mas tá tudo na escola, mas eu guardei a número 1, porque acho que a número 1 realmente é relíquia, que nem você falou, é um livro, Pô, ou era Freenote, chegar na Freenote, comprar o material, aí eu fui para Boston, para Berkeley, fui no bookstore comprar os livros para estudar, é onde a gente monta o nosso conhecimento, né? Além de estudar lá em Los Angeles técnica vocal, professores que vieram aqui para Brasília fazer workshops, aí a gente vai lá e o que cada um fala, né? Do jeito que cada um fala. Mas isso que você falou é importante, tudo isso que você falou da forma com que o valor que você chega com uma pentatônica num lugar, fala, meu Deus, o que é isso? E a pessoa explora, e depois começa a estudar, a entender, e você também é dessa época que começaram os videoaulas, né? Então, quando tinha um videoaula, o cara mostrando, falando, nossa, o que é isso? é o Porque cara tocando, é né? Meu muito Deus. tempo, né? É muito tempo e é um desenvolvimento razoavelmente rápido, bom, saudável, Uhum, que eu acho que a gente tem que realmente manter a paixão das pessoas pela matéria, pelo que vai fazer, mesmo em função das facilidades, né? sim. Ensinar a pessoa a ter discernimento do certo e do errado, que isso que você falou é muito importante, cara, que o cara faz 5 aulas de teclado e vira maestro. Fala, eu já sei ligar, eu toco aqui, se eu apertar já sai um som de orquestra, eu toco 3 músicas, já vou dar aula, o cara já é maestro, né? Você sabe porque o treinamento Sim, que eu dava lá na escola, e você acho que continuou com isso, treinamento para professor, porque a gente semanalmente. estuda e vamos passar, ó, gente, todo mundo, uma vez por mês, treinamento, atualização da metodologia, da forma de explicar. Alguém tem alguma dúvida, algum aluno que tem uma dúvida um pouquinho mais difícil de lecionar,
o outro professor acaba aprendendo com essa experiência, né? Porque é o que a gente fazia, e eu acho que com certeza você continuou com esse trabalho, né? Você já era assim e falou, bom, vamos continuar porque o negócio vai dar certo, né? É o nosso trabalho, né? Sim. Paulo, suas referências na parte de técnica vocal, professores, talvez você já tenha até falado o principal, né? Que foi que você fez O, aula, tudo mais, sim. e artistas que você gosta de ouvir, assim, coisas de técnica vocal que você tem como referência. Tá bom. O professor, acho, os dois principais para mim que me deram aula que realmente mudaram foi o Paulo Moura, que foi no coral mesmo, e algumas aulas particulares, e o Sandro Sabas, que até hoje às vezes eu ligo para ele aí para ter aula e tal. Teve outros que eu Sim, tive aula, mas eu não tive tanto contato e assim, uma das coisas que eu gosto deles é que eles realmente explicar, principalmente o Sandro, a gente realmente discute muito a técnica vocal e do porquê cada exercício funciona, que isso muda pra mim como professor, muito mais, né? E lógico, sim, conversas com o próprio, que aí nem são caras do canto, mas o Guilherme Pecoraro, que é fonoaudiólogo, a doutora Maria Tereza Lofredo, que também é a fono que trabalha com meus alunos hoje em dia, que eu sempre indico para meus alunos, vocês querem cantar, gente? Faça um trabalho com fono também. Ele vai ver se tá tudo certo, vai ver se tá tudo funcionando, vai ver também uma parte que, não que eu não possa ver alguma coisa, mas vai ver uma parte que ela é especializada naquilo. Eu sou especializada sim, na parte musical do canto, a gente já vai ter sua interpretação. Tem certas partes mecânicas e musculares que é muito bom uma fono trabalhar, né? Ela vai ter sim, uma outra percepção, né? Então, eu sempre indico para os alunos também ela, em conversas com ela, acabo sempre aprendendo muito também. Então, seriam essas minhas. Não são professores, né? Os fonoaudiólogos, mas são pessoas que me trazem sempre muita informação e sempre muito aprendizado, né? perfeito. De cantor, tecnicamente, cara, assim, eu gosto muito, tecnicamente, viu, gente? Daquele. Como é o nome dele? Desculpa, me fugiu agora, o Miles Kennedy, que canta na banda do Slash. É um cara que eu ouço ele tecnicamente, ele fala, nossa, ele faz cada passagem com perfeição. Meu Deus, tem outros cantores que eu até prefiro musicalmente, né? Mas Uhum. tecnicamente ele é um dos caras que eu acho mais certinhos, assim. O cara coloca a voz no lugar certo sempre, dá até raiva, né? E É bom porque fica de dica, né? Às vezes todo mundo fica falando os clichês, as pessoas que a gente sempre conhece, e aí se fala, ó, é uma outra pessoa, o cantor da banda do Slash, né? Qual que é o nome dele? Miles Kennedy, eu acho. Miles Kennedy. Nossa, Pessoal, qualquer coisa a gente pesquisa e eu ponho na eu descrição pesquisei por o também nome direito aqui. quem é a pessoa. Mas é um cara. Tem outros cantores, como eu falei, pra mim, música não é só técnica, né? Música tem a parte do musical, que é a mais importante. Você tem que ter um significado, aquilo que você canta tem que emocionar as pessoas. E meus Sim, cantores favoritos não são os mais técnicos, muitas vezes, tá? sim. Mas, mas o Miles realmente é um cara que eu me assusto, assim, é assombroso, tá? Ao meu ouvido, pelo menos, talvez outras pessoas vão ter outras Pe- percepções diferentes, né? Perfeito. O Paulo, eu sei que você tem já essa questão da evolução, de uma continuidade de um trabalho que a gente fazia junto, e tal, mas eu gosto de perguntar para todo mundo que é o seguinte: no seu ponto de vista, qual é a real importância de estudo de teoria e percepção musical para um cantor? Tá bem. Eu acho que a teoria e percepção musical é importante para qualquer músico em geral, tá bom? Não tem como. Primeiro, porque a gente tem que entender que música é uma linguagem. E sendo uma música uma linguagem, a partitura, a teoria musical é a linguagem escrita. Se você não sabe ler, você é um analfabeto musical. Acabou, né? Tipo, Boa. ponto. Tiro. Gostei, assim, direto, É, soco na orelha, pronto. não, sem dó, soco na orelha. Gente, aprendam, sabe? Facilita a vida de vocês. E quando você fala assim em linguagem, entender uma linguagem, eu penso bem em linguagens, inglês, alemão, japonês. Você vê que tem certas palavras que não existem mais, existem num povo, não existem em outro, né? Não tem tradução para aquilo. Por quê? Porque a linguagem, ela define a maneira de pensar de um povo, o seu idioma. A Sim, verdade é essa. E quando a gente pensa teoria, linguagem musical, é a maneira de pensar do músico, gente. Então, quando perfeito. vocês não aprendem isso, vocês estão deixando de pensar da maneira que o músico pensa. Claro que existem casos de pessoas geniais que pensam diferentes e são tão geniais, dão a volta por aqui, por ali, chegam lá. Mas veja, mesmo elas aprendendo teoria, não atrapalha esse pensamento. Pensem em Hermeto Pascoal, gente. Hermeto Pascoal
gênio, sem saber teoria, sem saber nada, aprendeu teoria, continuou gênio, tá? Não Isso, ficou isso. menos. É, Ele agora boa. consegue escrever para orquestra, para tudo, né? Para outras coisas, sem precisar de um terceiro, né? Ou passando com mais facilidade essa ideia. E sem contar outra coisa, gente. Até vou pegar com o exemplo do livro de novo. Vocês vão pegar um livro aqui de canto, vocês vão achar o que no livro? Vocês vão achar a Eu partitura. acho que vou achar uma partitura, né? É, É. E uma aí, como partitura. você vai ler um livro e evoluir seus estudos se você não sabe partitura? É, Entendeu? Então exatamente, não, Paulo. então não tem como. Perfeito, Eu, perfeito. talvez eu tenha sido um pouco agressivo, mas. Não, você me desculpa compartilhar com o seu pensamento, e fico até feliz de ouvir isso, porque algumas pessoas ficam, professores, ficam melindrados de. Você sabe que tem gente que quer aprender música por hobby. A gente pode respeitar isso, só que o aluno chega para você e fala: Paulo, vamos abrir uma cerveja aqui na aula e vamos pegar o violão e vamos conversar sobre a vida e você me mostra uns acordes. É que eu não faço esse tipo de trabalho, eu não Não consigo, dá. né? Eu já tenho uma outra linha de seriedade no ensino musical que eu sei que também você tem e a EMP tem, Música Mania e Aham. EMP tem essa seriedade também. Eu acho que muitas têm, óbvio, só dei um exemplo, tá? Não generalizando, mas é mais pelo lado do aluno, que para o aluno ele fala, pô, não dá para abrir uma cerveja, a gente bater um papo, tocar um Legião Urbana? Então, essa questão do não conhecer, mesmo para cantor, né? A maioria dos meus. Por que, que eu criei o curso? Teve uma pessoa que me perguntou por que, que eu criei um curso de instrumento e canto integrado? Porque eu acho que todo mundo deveria tocar e cantar. E se você toca um instrumento, você tem que saber determinadas coisas. Não que canto não seja um instrumento, canto é um instrumento, mas para fortalecer a questão das notas musicais, que aí você fala para a pessoa assim: vocês, quantas notas musicais existem? O cara é 7? Eu falei, aí na sua cidade, no seu país, pode ser, mas aqui na minha escola são 12. O cara, 12? Porque ninguém lembra do sustenido e bemol, né? Uhum. Aí começa, por que é importante? Então, claro que a gente tem que ter um discernimento de venda, de bom professor, né? De não inviabilizar o curso para a pessoa. Você não precisa descarregar, aqui você vai aprender tudo isso. Né? Aí o cara fala, não, eu não quero um negócio tão sério. Não, começa pela parte prática, eu vou te ensinando uma coisinha aqui, outra ali, e pela boa metodologia, você acaba ensinando tudo que uma pessoa precisa aprender. Eu acho que esse é o fundamento que você usa também. Sim, eu tenho maneira de pensar, até tô para gravar um vídeo sobre essa maneira de pensar o ensino musical, né? Mas dar um resumo para vocês aqui, que assim, na verdade, não que muda muito do que eu pensava antes, é simplesmente a gente vai passando, eu sou um cara que fica sempre pensando em como colocar isso em palavras. Eu sou um cara que Isso. escrevo muito e leio muito também, diariamente, você olha aqui livro para todo lado. Então, eu gosto de colocar em palavras, né? E fico pensando, eu comecei a pensar nisso no musical, quais coisas mais importantes que a pessoa tem que ter, né? E você falou já uma das coisas logo é importante. Primeiro, é a percepção. Se a Isso. pessoa não ouve, ou ela não consegue expressar. Ela não consegue entender o que é música. Então, primeiro, ouvir, perceber, melhorar a sua percepção, ampliar a sua percepção. Isso começa, assim, num nível bem baixo. Ouça música, pessoal. Se você ouvir música, você vai melhorar a sua percepção musical. E Claro. é engraçado que eu venho alunos, eu quero cantar tal música, mas eles não ouviram a música ainda. Então eu Sim. falo, então vamos ouvir a música, a primeira coisa que eu falo. O aluno pede assim: olha, eu quero cantar tal música. Maravilha. O que você sabe dela? Só o refrão. E olhe lá. Aí você fala, bom, Sim. como assim só o refrão? Mas você não pode cantar só o refrão, você tem que cantar a música inteira. Aí que você falou. A gente sempre esbarra no quê? No próprio aluno. O aluno, às vezes, nem sabe o que quer e qual é o certo. Por isso que eu acho muito Uhum. importante uma escola ter uma metodologia, ter um Sim. começo, meio e fim, ter um entendimento, mesmo que básico, mesmo dentro das necessidades do aluno, de forma leve, tranquila, e é isso que me faz continuar com o meu trabalho, porque muita gente Sim. ainda não tem essa visão. E quem É, não tem, passa a gostar dessa visão, porque fala, se eu aprender isso, acho que vai ser mais fácil minha vida. Não não, é é isso? super lógico. Se você ouvir música, você estuda a percepção. Ouça a música com atenção. Eu dou dicas Isso, para isso, falo para todos os meus alunos. Peguem um caderno, eu pego um caderno, coloco uma música e começo a escrever. Coloco música para ouvir e fico escrevendo tudo que eu acho da música. isso. É uma Tipo, apreciação, pronto. né? Uma Uma anotação, uma apreciação, o que você está anotação. ouvindo.
sim. O, Segunda coisa importante, só sim, fechar aqui, ó. pode. A parte técnica. A pessoa tem que ter voz, tem que fazer para transformar essa percepção em som. Pode ser na voz, pode ser no instrumento, qualquer coisa. E, por último, mas não menos importante, ela tem que ter um entendimento de tudo isso que ela fez. Que aí ela vai juntar todos aqueles pontos que eu falei na importância da teoria e percepção. Perfeito. Então, veja, é isso. E isso se constrói, gente, em bloquinhos. Não adianta você aprender toda a teoria do mundo sem nada de percepção. Nem toda percepção sem nada de teoria ou sem nada de técnica, que seria a parte prática. É um bloquinho. Percepção, prática, entendimento. Percepção, prática, entendimento. Percepção, prática, entendimento. E vai crescendo. E daí você... Essa é a minha visualização. Tudo integrado, né? Essa Isso. coisa. Isso, e lembrando que esse entendimento pode ser até entendimento histórico, né? A gente percebeu como essa música foi importante para a época, o que esse vocalista fez de diferente, que técnica de microfone que ele usou. Não precisa ser uma teoria só, tipo, do ré, mi, fá. A teoria musical engloba tudo, assim, né? Tudo, quer dizer, pode englobar tudo, depende de como você enxerga. Vou fazer aqui um jogo rápido com você, mas para não te pegar de surpresa, eu vou falar um cantor brasileiro que você gosta e que, se ele fosse seu aluno, qual a dica de técnica vocal você daria para ele? Porque, como você Uau! falou, às vezes você gosta de um cara que nem é tão perfeito, mas esse não perfeito não é no lado pejorativo, é uma coisa que você, como Sim. professor, fala, cara, se ele estudasse um pouquinho mais da área de passagem, o mix cabeça, essa coisa da conexão dele, às vezes pode falhar, porque uma coisa é, você sabe que é a gravação de disco, né, Paulo? Só para explicar para o pessoal. Gravação de disco, a gente que também produz, né? Eu faço produção, você faz, a EMP, que é produções artísticas, faz, a gente tem um programinha chamado Melodyne. Então você grava a voz da pessoa, vai com o mouse e afina. Então fica tudo perfeito, né? Mas aí na hora do ao vivo, a coisa pega, porque é aquela coisa de a gente assistir um artista que a gente gostava tanto e quando vai ver ao vivo dá aquele... Fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Da pessoa estar preparada ou não. Então, se o cara é um artista e ganha dinheiro com isso, eu acho que ele deveria, no meu ponto de vista, deveria ser bom, né? Mas, então, não quero te pegar de surpresa. Eu vou falar um cantor brasileiro, você vai falar tal, e eu vou falar, vou perguntar. Se ele fosse seu aluno, uma dicasinha de técnica vocal para ele, tá bom? Um cantor brasileiro, Paulo Serafim. Eu falaria Renato Russo, é um cara que eu gosto bastante aí. Então, se ele Pela estivesse interpretação dele, principalmente. entre nós aqui, eu te chamaria aqui para Brasília, tá? Porque provavelmente ele deveria estar por aqui, para os lados de Brasília. Fala, Paulo, vem aqui, porque eu tenho um cara aqui que está querendo fazer uma aula específica com você, o tal de Renato Russo. O que você poderia dar de dica para ele da parte de voz? Eu tentaria deixar... na verdade, ele faz isso muito bem, mas algumas vezes eu sinto que talvez ele pese um pouco demais na voz, né? Deixar a voz meio pesada, isso perde um pouco o brilho que poderia ter a voz dele. E principalmente quando ele vai pro agudo, às vezes ele acaba tendo uma... E, na verdade, basicamente relaxamento do pescoço dele, que eu sinto também, talvez às vezes um pouco duro ainda. Mas ele é muito bom pra estar falando essas coisas, tendo detalhes pra arredondar, né, gente? Essa é aquela coisa, isso é importante, as pessoas, são percepções de um professor, às vezes sentindo, claro que a gente não conheceu pessoalmente, não viu, mas é uma sensação pelo que você ouve, pelo que você assistiu, né? Porque pelo que a gente tem Sim, de referência, né? Tudo bem. Um exatamente, cantor... porque parece, nossa, o cara tá falando Tá. mal do Renato. Não, o Renato, eu Não, tô não, falando que ele é não. um dos Não. das maiores referências pra mim, gente. Todos os Ao entrevistados estão contrário. passando pela mesma coisa e cada um teve um pé de um, e a gente até discutiu com outros entrevistados sobre pessoas com problemas de voz mesmo, que vieram perder a voz. Falamos sobre a Adele, falando sobre Sim. outras pessoas, porque assim, a gente não sabe qual é a real, né? Porque não é contado para a gente, mas é só uma percepção e o que cada professor, né? Cada coach, vocal coach, poderia, na sua percepção, ajudar. Um cantor estrangeiro, por que eu falo estrangeiro? Porque não precisa ser exatamente americano, você pode escolher um italiano, um francês, um cara da Alemanha, né? Então Tá. pode ser qualquer cantor estrangeiro. Não, eu vou falar de umas das minhas maiores referências vocais também, que é o Neil Diamond. Ele, pra mim, é um dos caras... Nossa, eu ouvi, assim, com a minha esposa, 2 discos ao vivo deles, assim, tipo, um de 70 e outro de 2015, sei lá. É absurdo, ele é muito bom, é muito bom ouvir ele. É um super intérprete, super... Aí você Tem foi super lá voz. para os Estados Unidos e tal, e o cara falou, Paulo Serafim, come here, please. E você tinha que dar uma dica para ele de técnica vocal, o que você ia falar para ele? É difícil, né? Eu gosto Difícil, né? mesmo deles. Você fala, pô, Mas
Primeiro eu não vou conseguir nem falar, né? Na presença do cara, deixa eu respirar para conseguir Meu falar, né? Deus, o Neil Diamond. Mas Isso. ele, eu acho que com o tempo ele começou a colocar muito essa questão do drive em evidência e se importar menos com a afinação, parece, assim, embora assim, a interpretação dele fique fabulosa, ele dá, né, faz tudo assim, mas ele jogou qualquer nota ali muitas vezes. Eu ia falar, Tá. Nilzinho, vamos trabalhar essa frase aqui que você É. falou, você pode falar um pouco mais afinado, vai lá. Assim, não jogar, né, a nota, trabalhar mais dentro É, da previsão da escala mesmo, né? isso. Que muitas vezes ele faz isso, que nem ele no meio da música dele, às vezes ele parece um pastor falando, assim, né? E não, é muito louco, sabe? Aquelas, Pô, é muito engraçado. cara, Mas é muito bom. Mas às vezes eu acho que tem a intenção de ser realmente falado sem afinação, mas às vezes ele podia, em alguns pedaços, ser mais afinado, assim. Não só, boa. não Cara, só gritar, né? você não tem que se preocupar, você tem que falar do que você gosta. A ideia do Sim. bate-papo é para ser descontraído mesmo, bem natural. O pessoal fala assim: ah, vai editar, não vou editar, não tem corte. A Não. ideia é bate-papo. E cada pessoa, graças a Deus, cada pessoa gosta de uma coisa, um artista diferente. Eu sinto em você só em referência a todas as entrevistas que eu já fiz, uma semelhança, uma particularidade por termos trabalhado juntos, por Sim. compartilharmos de ideias sobre estudo musical, sobre teoria e percepção, a importância. Fico muito feliz que isso seja assim, né? Não porque que a gente já trabalhou junto, mas que você continua sendo assim. Ah, o Ângelo não está mais aqui, agora eu vou mudar. Uma coisa importante para as pessoas. Tudo isso que você falou assim, é afirmar com as suas palavras as coisas que são importantes para uma pessoa que está assistindo nosso vídeo que vai querer cantar na vida. Falar, não, quem sou eu para falar do Neil Diamond? Não sou nada, só estou falando, a minha impressão é essa. Não estamos aqui para dizer se é melhor, não é? É o que eu acho que poderia ser, e se a gente encontrar com ele, pelo menos tirar uma foto, né? Pegar uma foto, tirar uma foto, pegar um autógrafo e não falar nada, porque basicamente que provavelmente é o que aconteça é isso, né? De encontrar um artista Uhum. na rua, né? Não, eu ia falar, velho, eu queria que meu pai estivesse aqui, porque meu pai é outro fã. Então, tira foto, mano, né? O Paulo Serafim, uma cantora brasileira. Tá bom, né, velho? Eu não consegui. Uma outra referência que eu tenho com da Elis, né? Elis Regina. Com certeza uma cantora aí que moveu gerações e a todo momento sempre uma outra intérprete absurda, né? Que canta de maneira única sempre, né? Sim. A gente não tem muito histórico de onde algumas pessoas que nem assistiu o filme, você deve ter assistido o filme Elis, que apareceu e tal, que é bem resumido, é uma coisa mais. Tem que resumir, né? Porque uma vida inteira ali, você teria que Não ficar dá, quanto em tempo 2 assistindo o horas. vídeo, né? Mas, assim, concordo com você, como intérprete, como beleza de voz, como tudo, a gente não sabe de onde veio, de onde estudou, como foi o desenvolvimento, né? Talvez alguém saiba falar isso para a gente, deixa aqui nos comentários, né? Mas se ela fosse sua aluna, o que você ia dizer para ela? Eu acho que eu ia tentar trabalhar o golpe de glote que às vezes ela dá. Primeira coisa que eu ia falar, assim, que às vezes ela faz muito isso, principalmente ao vivo, dá um berro com um golpe de glote, aí, opa, Elis, Opa, calma. calma, segura aí, né? Tecnicamente. Segura aí. É, Show. e também ia dar a dica, para de fumar. Ó, algumas vezes eu fico pensando aqui, vou falar para você porque eu acho que eu tenho uma proximidade com você em Sim, termos de entrevista de pessoa conhecida de muito tempo, que são poucas as pessoas. Teve só, claro, o nosso amigo Rafael Barreiros também, que falou sim, sobre o assunto, também conhecido. tá? De que às vezes realmente, como professor, não necessariamente você precisa achar o problema do que você achou não é um problema, tá? Assim, é uma coisa que ela poderia evitar fazer diferente, no seu ponto de vista. Mas a maneira da vida, a qualidade de vida que a pessoa leva, ninguém quer tocar nesse assunto, mas pode ser falado, tá? Por exemplo, o que tirou a Elis da gente, né? Porque ela poderia estar hoje aqui entre nós, Sim, cantando, perfeito. Então, é a qualidade de vida, as coisas erradas, as opções erradas que as pessoas levam por N motivos, né? Que você falou, o cigarro, a bebida, o alcoólico, entre outras coisas proibidas, que se não fossem proibidas, deveriam ser proibidas e de não ter acesso, né? Mas as pessoas têm o livre-arbítrio de
de falar assim, vou fumar, vou beber. E é o que mais a gente sabe, né? Porque quando eu falei para o meu pai, pai, eu vou ser músico. E eu não sabia que, eu não lembrava que se estava escrito no seu currículo que você era projetista mecânico, né? Essa Ah, não, parte não aí. coloquei, não É, coloquei. eu sou eletrotécnico, né? Eu faço as coisas, eu gosto da parte elétrica, já trabalhei com isso, tal, mas antes da música, né? Em paralelo com a música, antes de ser dono de escola, que eu sou dono de escola há muitos anos, e eu sou eletrotécnico. Aí o meu pai falou: você vai largar. Quando eu larguei meu emprego, que você tem carteira assinada para ser um drogado, um, um músico, um cara da noite. Não posso falar os Marginal, quase. adjetivos para ninguém boicotar a gente, tá? Né? Uhum, Para ser um vagabes, para não fazer nada da vida. Falei, vou. Porque se eu vi isso do seu pai, é uma coisa muito forte. Aí veio tios, tua família, falando, você tá louco? Tá gozado hoje, ninguém, todo mundo tem orgulho, né? Meu pai, quando eu falei pro meu pai que uhum, eu ia tocar com a Perla, que era uma cantora que ele adorava, uma paraguaia, né? Cantava, ele não conseguia passar pela porta de tão orgulhoso que ele entalava ali na porta porque saía falando para todo mundo, meu filho. Então assim, o mundo dá volta e eu queria deixar aqui como na nossa entrevista abrir uma brecha para deixar essa dica de que tudo que você fizer com amor, dedicação e bem feito, você uhum. vai ter resultado. A gente fala de Deus, mas Deus deu um caminho para você. Basta você seguir e aquilo que você falou, Paulo, é se dedicar, se organizar. Porque, cara, hoje você pode sentar aí no seu estúdio, ou na escola, porque hoje a gente está numa questão home office, continuar trabalhando, continuar dando aula, todos felizes, continuar ajudando as pessoas, porque nosso papel de professor é ajudar as pessoas a encontrarem um caminho correto de um estudo musical, de uso da voz de forma correta. E nessa brecha aqui da nossa entrevista eu consegui até colocar essa coisa que veio, que você falou da Elisa Regina. Me fala uma coisa, sinceramente, né? Que você falou do cigarro, mas se ela não tivesse nada daqueles vídeos, aquelas coisas, você acha que ela não estaria aqui com a gente, abrilhantando os nossos ouvidos com a voz que ela tem? Sim, nossa, seria. E não vou dar certeza porque várias coisas podem acontecer, mas. Sim, claro, não, É. tirando assim me- a me- idade, o infarto, sim, né? Tudo não, bem. é que são coisas que às vezes sempre fui tido muito como. Veja, né? Eu falei, eu comecei a dar aula com 16 anos de idade, né, Ângelo? Sim, E eu era cabeludo, você vai lembrar, eu tinha cabelão. sim, eu Dá lembro. pra Tenho fazer. foto sua, tá? Não vou colocar no vídeo não, tá? Mas eu tinha. E eu pensei, quando eu comecei a dar aula, eu pensava já, as mães vão me olhar, vão achar um louco. Os alunos olham, me acham que eu sou louco. Então eu deixava mais forte o meu discurso e não fazia esse discurso para me fazer de bonzinho, fazia esse discurso porque eu acreditava nisso mesmo. Anti-drogas, anti-bebidas, anti-cigarro, tudo. E é engraçado eu contava sempre a história do Steve Ray Vaughan, que ele foi se deu muito mal, usou muitas drogas, bebida, tudo, e quando ele ficou sóbrio, que ele gravou o maior disco da carreira dele. E morreu de um acidente de helicóptero, né? Isso, isso. É Então, isso que você falou nisso, né? Falou, o cara pode ficar todo perfeitinho e ter um outro problema na vida. Todos nós somos sujeitos a isso, sim, claro. mas o que eu acho é que quando. E ele fala, eu acho que eu li a entrevista dele falando algo do tipo que ele usava drogas, os aditivos que ele usava, porque ele acreditava que isso era a maneira de encontrar o blues, né? Né, tipo, e ele provou que ele estava errado, porque quando ele ficou sem aquilo que ele realmente fez o blues acontecer, né? Isso. Então, gente, não. Eu até já tenho experiências de ex-alunos meus estarem fazendo coisas erradas, assim, me olharem assim, ai meu Deus, que vergonha! Eu faço na frente do meu pai, mas na sua frente eu tenho vergonha, porque você era o cara que era o discurso mais careta possível, entendeu? Mas é a busca do correto, né? Da saúde Sim. fisiológica, saúde vocal, saúde num todo, né? Sim, Tudo que você usa mental de também. errado vai dar errado, né? Uhum. E uma cantora, para a gente finalizar o toma lá da cá, o ping-pong, né? Uma cantora estrangeira. Eu penso muito outra cantora que eu adoro, que é a Sarah Vaughan, né? Cantora de jazz aí, Ah, antiga,
mas que eu acho que ela sempre, assim, lógico, tem a ela também, né, que sempre fica ali as duas brigando na minha mente, mas a Sarah eu acho que ela é menos virtuosística, né, e consegue interpretar muito bem mais a música, não faz tantas improvisações, né, que nem Tá. ela, mas ela também faz suas improvisações com mais contidas, vamos dizer assim, né. Ah, ela E, ficava 2 minutos improvisando. e se ela fosse. Hey, hey, Paulo, vem aqui, precisamos conversar, bater um papo. Que dica você daria para ela? Né, essa, talvez de todas seria uma coisa que eu não falaria muito de dicas técnicas, mas falaria pra ela se manter melhor. Talvez, até um pouco mais parecido com ali, sabe. "Sarinha, você tá fazendo exercício todo dia? Ah, Faz aí, sim. porque" É, tipo, não é porque você é a Sara que você pode parar de fazer as coisas e você acha que É. vai dar tudo certo sempre, né? Não, é porque às vezes ela vencia, acho que muitos problemas técnicos com a musicalidade dela, né. Sim, sim, E, tipo, talvez não sei se ela teve estudo, nada disso. Eu só pensei na voz mesmo, quando eu pensei na Sarah. perfeito. Mas, ela estuda mais aí porque você vai se expressar melhor, talvez até essas limitações que tinha dela com ela, né, tipo: "Ah, não vai tão longe", não, estuda a Sarah que você vai. Se Vai. É, calcava muito no seu talento, né, ficava: "Tô aqui com o meu talento, tô feliz". Não, você pode ir mais, Sarah, você pode ir mais, estuda. perfeito. Então, nós estamos chegando no final da entrevista e você vai, com a sua expertise de professor de canto, deixar as dicas finais aqui conforme as perguntas, né? O que um Beleza. cantor, uma cantora, mesmo sendo iniciante, iniciado, não deve fazer? Não deve gritar, não deve fumar, nem beber em excesso, e nem comer errado, porque Pode dar isso vai problema, né? pode dar problema. Então, toma muito cuidado com isso. E o que os cantores, esses cantores e cantoras, devem sempre fazer? Devem sempre bem. Eu isso falo pra qualquer pessoa, procurar evoluir, porque não é porque você é bom, que nem eu falei da Sarah, "Ah, sou bom, já vou ficar aqui". Não, deve tentar evoluir, e principalmente cantar de maneira saudável, né. Eu acho que às vezes a gente entra como cantor já e eu mesmo aqui hoje fui brincar que cantei uma música aqui hoje de manhã, sem aquecer minha voz exatamente bem, eu falei: "Opa, ô Paulo, pra que isso?". Parei na hora, aqueci sabe, o primeiro agudo ali, ixi, Paulo, tá indo pra errado a voz, né. Então Uhum. deve realmente sempre procurar evoluir e cuidar da saúde, como o que eu falei antes foi cuidar da saúde, basicamente, cuidar muito da saúde. E estudar diariamente, porque eu acho essa é outra coisa importante. Estude diariamente, gente, não adianta você estudar tudo em um dia da semana. Todo dia da semana, se você conseguir fazer um pouquinho, isso vai somar para o seu corpo muito mais do que estudar muito num dia. Então, essa é a Perfeito. dica principal. Maravilha. E uma dica especial para finalizar a nossa entrevista, uma dica de ouro, assim, uma coisa, às vezes um aquecimento, alguma dica especial que você fala, pô, isso daqui é muito bacana, se todo mundo pudesse fazer sempre, assim, uma coisa mais específica de técnica vocal, uma De dica te especial do Paulo, professor Paulo Serafim, para o pessoal que de está assistindo aqui a nossa entrevista. de técnica, eu assim, rápido eu falaria, eh, vou falar 2 coisas, não consigo falar uma só. Primeiro, Pode ser, pode ser. lembrar da sua porque as 2 coisas são interligadas, né. Lembrar da sua respiração, a respiração é o combustível da sua voz, né. Então ter o controle da sua musculatura aqui é importante em qualquer nível, gente, tá bom? Mas Perfeito. aí, em contrapartida, lembrar que não é só respiração. Eu vejo caras que treinam muita respiração e acabam esquecendo de como fazem aqui, né, na gargantinha. E então, lembrar que sempre vai ter uma porção de ar na sua voz, para sua voz não ficar dura e sem expressão e também forçada. Vou dar um exemplo errado. Se você cantar assim, é muito duro, e você não vai chegar para o agudo. Se você cantar com a voz mais solta, então eu falaria assim, a voz começa de um suspiro. Ah, 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 ah. Fazer esses pequenos exercícios antes para você: "Ah, não, minha voz tá bem colocada, não tá forçando aqui nada", e aí você começa os exercícios. Tem muita gente que começa a fazer às vezes a gente pega assim: "Vou fazer exercício de vibração pra que erra menos e tal", mas o cara faz o exercício de vibração errado. Duro, não. Ah, Boa, leve, Paulo. deixa a voz ir, tá. Acho que é um dos Fantástico. principais erros que eu vejo em todo mundo aí. Paulo, queria agradecer imensamente.
a sua paciência e ter aceito esse convite de participar desse bate-papo. Fiquei muito feliz. A gente tem sempre a gente sempre se encontra, não, né? Toda vez que você vem a Brasília, claro que você me visita, muito obrigado. Sempre está convidado quando estiver liberado. Mas a gente se fala constantemente e agradeço por ter compartilhado esse seu conhecimento, a questão do seu ponto de vista com relação a essas perguntas. Eu acho que sempre as pessoas que estão assistindo esse tipo de bate-papo, sempre acaba aprendendo uma coisinha, uma dica, uma coisa diferente, e eu tenho certeza que tudo que nós conversamos aqui foi pertinente a um crescimento da conversa, da técnica vocal, mesmo falando um pouquinho do seu desenvolvimento, do nosso conhecimento, né, do quando você começou, mas essas dicas finais aí também foram boas dicas. Pode dar as considerações finais aí. Eu que agradeço, Ângelo. É muito legal realmente bater esse papo com você. É sempre bom, sempre que eu tiver aí, eu dou um toque também para te visitar e tá sempre convidado aqui também. E Sim, adorei ter participado. Espero realmente, pessoal, que quem assistiu aí tenha tirado algum proveito disso, assim. É lógico que nem tudo que eu falo são verdades absolutas, como o Ângelo falou, é o meu ponto de vista, o Ângelo tem o dele, tem outros, cada entrevistado, o Rafael tem o dele também, que é quem eu conheço pessoalmente dos entrevistados até hoje. E são todos importantes, não existe verdade. Uma vez eu discuti, por acaso eu lembro do Ângelo falando isso, né? Não é a verdade é o que está entre eu e você, né? Não é eu ou você. Então, é isso, né? Tipo, é a nossa visão. Mas lembre que é uma visão que tem experiência, uma visão que tem algum valor aí. E espero que tenha valor para todos vocês. eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da EMP, que é a Escola Moderna de Música e Produções, para quem quiser entrar em contato com o Paulo e pegar informações, porque vocês estão já retornando todas as atividades, curso online Sim. normal, né, como a Música Mania. Vou deixar tudo aqui na descrição. Paulo, obrigado, fica com Deus e até um próximo bate-papo. Grande abraço, Ângelo. Falou. Valeu.